Está começando o Atercast, uma realização do Sindicato dos Trabalhadores em Instituições de Extensão Rural, Pesquisa, Assistência Técnica, Serviços Agropecuários e Afins de Mato Grosso do Sul. Olá pessoal, esse é o 16º episódio do Atercast e hoje falaremos de um tema extremamente importante que são as compras, aquisições de alimentos para a agricultura familiar. Como que funcionam essas políticas públicas para a aquisição desses alimentos, né, que é uma temática extremamente importante que está em alta, os agricultores familiares estão sempre procurando e aqui no estado a gente tem uma força-tarefa para que isso melhore cada vez mais, né? E nós temos o prazer de receber hoje Carla Nadai, uma salva de palmas. Carla é secretária executiva da Semadesc, ela está na pasta da agricultura familiar, povos originários e comunidades tradicionais, a temática extremamente importante. E temos também o prazer de receber Maria Tainara Carneiro, uma salva de palmas. Obrigado, viu, gente, por vocês estarem aqui, por prestar esse serviço para a sociedade com informações que vai ajudar muitas pessoas. Meu amigo César Bulhões, valeu, mais engenheiro agrônomo da Graé, lá de Aquidauana, aquela terra fresquinha, né? Tranquila. Né? Muito obrigado por você estar aqui, tá, meu amigo? Valeu. E já pedi para compartilhar que esse assunto é muito interessante e está transformando a vida de muitas famílias aí. Compartilha aí com o seu produtor rural. Muito bem. Gostaria que vocês se apresentassem para o nosso público. Por favor, falassem um pouquinho da história de vocês, da formação, né, para que as pessoas pudessem conhecer um pouquinho mais de vocês e a gente também. Ok. Você começa ou eu começo, Maria? Pode começar. Minha história é mais longa, né? Eu sou engenheira agrônoma. Eu tenho especialização em negócios ambientais, em economia, com ênfase em negócios ambientais, e sou mestre em agroecologia. Então, essa é a minha formação acadêmica. Daí, a minha história profissional, ela começa lá em 2000. Logo ali. E eu fui funcionária do Ministério da Integração Nacional. Foi o meu primeiro trabalho. Eu trabalhei num programa de geração de emprego e renda em áreas de pobreza. Até então, toda a minha formação tinha sido na área de pecuária, de pastagem, rotação de pastagem, enfim. Eu seguia muito, durante a faculdade, a linha que o meu pai, que era engenheiro agrônomo, também atuava. Eu gosto bastante dessa área também. Eu sei. Só que daí a gente quer, assim, quando sai da faculdade, contrariar um pouco as expectativas e eu prestei esse processo seletivo para o Ministério e fui trabalhar. E lá, o Pronager, por ser um programa de erradicação da pobreza, ele trabalhava associado ao PET, que era um programa de erradicação do trabalho infantil. Isso ainda governo Fernando Henrique. Já indo para a área social, né? Já indo para a área social, que eu acho que era a minha veia. Esqueci isso, eu sou assistente social também. Fiz serviço social. A faculdade de serviço social. Estudou dos 10 aos 20. E daí lá eu pude me deparar com essa outra realidade, né? A gente sai de um estado muito rico e eu fui trabalhar no interior do Pernambuco e depois no interior do Rio Grande do Norte, em semiáridos. Então, assim, pude me deparar com trabalho infantil, com várias coisas que modificaram a minha forma de olhar o mundo, olhar a agricultura, olhar a produção de forma geral. E lá também eu fui apresentada para a agricultura orgânica, que é onde eu me identifiquei e foi onde eu comecei a atuar. Voltando para o Mato Grosso do Sul, eu sou paranaense, aí voltando para o Mato Grosso do Sul, eu fui trabalhar na Prefeitura Municipal de Campo Grande, onde nós implantamos um projeto de orgânicos lá. Isso quando, Carla? Isso já em 2007. Daí lá a gente implantou um programa de orgânicos, onde nós tivemos em Campo Grande, por incrível que pareça, 63 produtores certificados de orgânicos. E hoje a gente não tem nem 5 no estado. Ok, mas você está dizendo em área urbana? Não, no município de Campo Grande. No município de Campo Grande.
E isso associado com o Projeto Paz, né? Que era um programa agroecológico integrado e sustentável. Não foi aquele. Não, aquele das mandelas. Foi, eu entrei num desse. Aquele que era tipo a mandala. Ah, tá. Os redondos, né? Lá de Cidrolândia, começou lá um projeto piloto, não foi? Na verdade, ele começou em todo o estado, no mesmo momento, né? Cidrolândia foi um dos municípios também escola, beneficiados. Né? E Campo Grande a gente tinha 100 e poucos projetos, 120 projetos. Eu estava lá em Cidrolândia nessa época. Nessa época, eu também não é tão novinha assim. E de lá daí comecei com a docência, fui professora da engenharia ambiental, engenharia de produção e engenharia civil. E Onde? Na Estácio. Na Estácio. E fui coordenadora de curso, fui coordenadora tanto de gestão ambiental como de engenharia ambiental. Isso até 2019, quando eu ingressei no estado. E daí prestei concurso, eu sou fiscal agropecuária da Iagro. Por favor. Olha o que você vai falar aí. Eu já tô começando a ficar com medo. E onde eu fui coordenadora de agricultura familiar na gestão anterior. E na atual gestão, eu fui trabalhar com citricultura. Né, onde eu fui desviada um pouquinho aí da minha veia da agricultura familiar. Mas nos últimos 6 meses, aí, em setembro, a convite do governador, a convite do secretário Jaime Verruc, eu assumi a Secretaria Executiva de Agricultura Familiar, Povos Originários e Comunidades Tradicionais. Resumindo, é isso. Legal, muito bom, né? Muito bom. É muito bom o Estado contar com um profissional dessa, não é verdade? À frente de uma pasta tão importante. A Maria Tainara, pessoal, ela é coordenadora de compras institucionais da Semadesc. E, Maria, fala um pouquinho de você aí também pra gente, por favor. Posso chamar de Maria, né? Pode. Bom, eu sou nutricionista de formação, então um pouco diferente dentro das agrárias, né? Mas muito feliz de atuar na extensão rural. Então, antes de eu estar na Agraer, que é a minha formação, meu concurso final, mas eu fiz graduação em nutrição, fiz meu mestrado em alimentação e nutrição também. Atualmente faço meu doutorado no FMS e comecei minha carreira profissional como nutricionista da alimentação escolar. Então, mesmo? Trabalhei numa prefeitura, 4 anos e meio. Onde? Prefeitura de Guia Lopes da Laguna. Eu ia te entregar que eu estive em Guia Lopes e falaram muito bem de você lá. E nessa prefeitura eu trabalhei 4 anos e meio como nutricionista de uma das políticas públicas muito importantes, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. É uma política pública desde a década de 70. É a política mais longa de alimentação e nutrição que a gente tem aqui no Brasil. Que era desde 70, não. Ela começou como merenda escolar. Nossa, eu também não sabia, não. Eu achei que foi há pouco. E depois ela se tornou um programa, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. E ela vem desde a década de 70 se aprimorando e hoje é referência aí no mundo nessa área da alimentação escolar. E nesse período também eu trabalhei no PA. Então, eu fui gestora do PA. Na época, a Carla foi coordenadora do PA no estado. Ela fazia o que você está fazendo agora. Exato. Então, ela foi minha coordenadora. A gente desenvolveu o PA nessa prefeitura. E ela comandou todo o estado. E depois, eu tive a oportunidade de mudar de função. Entrei na extensão rural. Então, na área da nutrição, isso é muito novo. Não, apesar, né, que nas agrárias é natural, na área da nutrição é mais voltado para a área de saúde. Sim. Então, assim, você atuar na extensão rural, para mim, foi um desafio, mas que eu tenho me apaixonado. Então, já trabalhava na área de alimentação e nutrição, na parte coletiva, então, só fui dando continuidade. Então, eu atuei por 3 anos na área de agroindústria. Então, fui lotada no setor de agroindústria, depois foi me passado para assumir a parte de panificação. Então, eu até brinco com as pessoas. Quando eu entrei na Agraer, eu não sabia fazer um pão.
E a gente... E hoje você ensina a fazer pão, né? Quanto que você entrou na Greer? Eu entrei em 2022. 2022, o último Eu ia- curso inteiro, né? Agosto de 2022. E aí foi isso, né? Fui desenvolvendo trabalho no setor. Também fazia esse apoio com os técnicos locais, os escritórios locais no sentido de orientação do PNA e do PA, porque eu já tinha tido essa experiência anterior, antes de entrar na instituição, né? E aí, em outubro de 2025, a Carla me fez o convite e atualmente estou na secretaria, né, nessa coordenação de compras institucionais, trabalhando diretamente aí na coordenação do PA. Então, hoje o governo do estado, ele executa o PA com recurso do MDS. Então, todo o recurso advém do MDS. E a gente faz essa execução atualmente com 34 municípios. Então, estamos desenvolvendo um montante de R$9.100.000 com a meta de finalização até nesse ano. Isso, né? para 2026? 2026. É? Mas o recurso foi repassado em 2025, né? Aham. E aí ele só foi desenvolvido no final de 2025 e aí a gente finaliza agora em 2026. Esse valor Beleza, nós hein? temos aí 12 meses, né, para cumprir. Só que parte dele não teremos os 12 meses, né? Teremos uns 10 meses aí para Ou executar menos. quase 10 milhões. E assim, no contexto da agricultura familiar, qual que é a importância do PA e do PNA? Vocês poderiam explicar para quem está nos ouvindo, nos assistindo, que não entende dessas siglas ou não está acostumado com isso? A meu ver, assim, o PA, eu trabalho com o PA desde a Prefeitura de Campo Grande. Então, eu trabalho com o PA desde 2007. É o Programa de Aquisição de Alimentos. A aquisição de alimentos, compra com doação simultânea. Porque existem outras modalidades também do PA, programa de aquisição de alimentos, só que outras modalidades, né? Então, esse que é a compra com doação simultânea, na verdade, ele é um programa voltado ao combate à insegurança alimentar, né? Tanto que ele é um programa não do MDA, hoje o MDA participa, mas ele é um programa básico do MDS, né? Então, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Por quê? Porque ele foi pensado para atender essas pessoas em situação de vulnerabilidade. Só que, por outro lado, ele atende uma ponta muito importante, que é a ponta da agricultura familiar. Sim. Então, já que a gente tem que alimentar essas pessoas em situação de vulnerabilidade, por que não comprar da agricultura familiar? Que daí também é uma Perfeito. forma de distribuição de renda no campo. Perfeito. Então, ele é comprado com o valor de mercado, que a gente chama, né, valor de gôndola. Ele não é pago o valor atacado. Então, isso é uma forma de subsídio para o produtor, né? Então, ele recebe esse valor aí de varejo, né? Então, é um programa muito importante. Eu considero ele um programa inicial, porque quando a gente começou em 2007, tinha produtores que falavam assim, mas eu não tenho nada para vender no programa. Porque ele não conseguia enxergar a riqueza que ele tinha dentro da sua propriedade. Porque a propriedade da agricultura familiar é uma propriedade rica. Tem uma acerola, tem uma laranja, tem um limão, tem maracujá. Muitas Enfim. vezes não dá valor naquilo, né? Ele Acaba não perdendo no pé, reconhece. né? E a gente que está no campo direto, a gente percebe isso. É acerola no chão, manga, então é uma coisa assim absurda. É Quando o absurdo. gringo vem e vê aquele monte de manga, carambola, que eles nem têm lá, eles ficam doidos, né? E a gente muitas vezes não dá valor. E o produtor, nós da cidade, nós valorizamos aquilo porque nós pagamos por uma Exato. goiaba que você compra ali, você paga. Então, o produtor tem aquilo, ele não enxerga o valor que aquele produto tem e não vê aquilo como valor de mercado. Então, com alguns produtores, eu tive que sair e andar pelo quintal dele. Falei, aqui, você tem essa acerola que você vai poder vender, você tem esse abacate que você vai poder vender. Mas como eu posso vender? Eu posso vender assim, tipo 20 quilos só, eu não preciso vender 20 grande caixas. quantidade? Não, Aham. você pode vender 20 quilos, você pode vender 5 quilos de acerola. Como eu já fiz emiti nota para o produtor ali, ajudei na emissão, de 5 quilos de acerola. Sim. Então, ele era pago por aquilo, ele é pago por aquilo. Então, isso desperta no produtor um valor sobre o seu produto também.
Então ele passa a se regularizar, porque esse produtor ele não entrega de qualquer forma, né? Ele precisa ter uma inscrição estadual, ele precisa preencher um projeto que os colegas da Agraer fazem de forma primorosa. Então ele acaba se planejando, porque ele sabe que naquele mês ele tem que entregar tanto. Então ele é um programa inicial nesse sentido, porque profissionaliza aquele produtor que muitas vezes não teve acesso ao mercado, que muitas vezes não, que a maioria deles não tiveram acesso ao mercado. Então, coloca ele em outro patamar, preparando ele para outros programas. Aí sim, como o PENAI, que é um pouco mais exigente, como as compras institucionais, né, a venda para as Forças Armadas, que a gente vai falar um pouquinho depois. Ô Carla, você falou em doação, o programa se chama Aquisição, mas tem a doação para pessoas necessitadas. Como é que é esse fluxo? O fluxo é o seguinte, você compra do produtor da agricultura familiar, mas você precisa ter uma parceria que são as prefeituras municipais. Quem faz essa doação são os CRAS, os Centros de Referência em Assistência Social. Você me corrige, Maria, porque eu estou um pouco desatualizada. Tá? Então, Maria, eu vou falar muito também, eu vou perguntar bastante também aqui, que é muito interessante isso. A assistência social, geralmente, né, geralmente não, é quem responde pelos centros de referência em assistência social, ela que faz toda essa distribuição. Né? Não só os CRAS, os CREAS, mas também instituições cadastradas dentro da Secretaria de Assistência Social, como um asilo, uma casa de acolhimento à criança, uma casa de acolhimento ao idoso, né? Algumas ONGs que estejam cadastradas nessas secretarias. Então, o produtor entrega, aquilo é registrado. Quem que o produtor vai procurar primeiro para ele ter essa oportunidade? Isso depende muito da dinâmica de cada município. Nós temos municípios onde funciona muito bem a Secretaria de Produção e a Secretaria de Assistência Social. Nós temos municípios menores que também o número de colaboradores é menor. Então, as coisas acabam ali se misturando. Né? E tem aquele município que a assistência social quer abraçar tudo e tanto recebe do produtor, como também faz a distribuição. Ou quando a Agraer está muito alinhada com a prefeitura, que daí a Agraer fica com essa parte da recepção do produto, até porque ele dá a orientação. Muitas vezes, a Maria vai saber falar melhor sobre a quantidade de projetos que foram feitos pela Agraer, é um número muito significativo, muito grande. Então, ele já tem esse vínculo com o técnico, né? Ele já conhece o técnico. Então, e também porque, às vezes, o técnico também está muito alinhado com a Secretaria de Produção, né, dos municípios. Então, esse fluxo acontece. Entrega para a Secretaria de Produção, ou junto com a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Assistência Social ou destina para os CRAS, para os CREAs, ou para essas instituições, e isso chega até a população. Essa população ela tem que ser comprovadamente vulnerável, né? Tem que estar inscrita num CAD único, tem que estar ali com a documentação também toda regular. Então, todos esses processos são registrados e lançados num sistema. Então, o Ministério da Agricultura sabe... O Ministério da Agricultura, não, desculpa. Do Desenvolvimento Social, ele sabe quanto foi adquirido e quanto foi repassado, quanto chegou lá na ponta. Muito bacana. Muito bom. A gente sintetizou um pouco o que é o PAA. Ô Maria, e o PENAI? O que é PENAI? O que significa PENAI? O PENAI é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Como eu já disse, é um programa mais antigo do Brasil. Foi iniciado lá na década de 70 como merenda escolar e depois ele oficialmente virou uma política pública, Programa Nacional de Alimentação Escolar, e ele vem se estruturando. É uma política pública incrível e assim, ela oportuniza a participação do agricultor familiar, no sentido que o objetivo do programa é fornecer uma alimentação adequada, saudável, estimular bons hábitos alimentares de todos os alunos matriculados na atenção básica. Então, toda a atenção básica tem o direito de receber... O que é a atenção básica? Atenção básica são todas as escolas públicas que vêm desde creche até o EJA. Tanto estadual como municipal. Exato. Então, o programa ele visa dessa forma, atender a necessidade nutricional desses alunos para que eles possam
estudar, que eles possam aprender, no sentido que ainda há muitos lugares que o aluno depende muito dessa refeição. E também hoje o programa ele já ampliou. Hoje não é só apenas oferecer a refeição para o aluno. Hoje é uma política pública que visa também incentivar bons hábitos alimentares. Então, assim, o programa ele tem se reestruturado de forma muito significativa, visando aí a situação nutricional da população brasileira mesmo. Então, são pessoas lá no Ministério que têm feito esse olhar, e é uma política pública que tem que trabalhar a base. Sim. Então, quando trabalha a base, você já busca incentivar bons hábitos, porque tem-se que... A infância é onde você aprende e você leva esses hábitos para a vida adulta. Isso que você chama de bons hábitos, bons hábitos exatamente é o quê? O consumo de alimentos in natura. Então, é o consumo de uma alimentação diversificada, com frutas, verduras, legumes, carnes, cereais. Levar isso pra gurizada. Como que é o negócio? Descasca mais, desembala menos, não tem essa? Essa é a frase do Guia Alimentar da População Brasileira. Então, ele tem se estruturado dessa forma. A nova mudança da legislação, ela está totalmente vinculada ao Guia Alimentar da População Brasileira. Eu posso fazer uma observação? Uhum. Tem uma coisa muito interessante no PNAE e que eu gosto de sempre enfatizar, que é o respeito à cultura da criança também. Uhum. Então, ela não só fala em bons hábitos, mas como ela fala do respeito à cultura local. Então, no nosso estado, por ser um estado do tamanho da Alemanha, então nós temos muitas diferenças culturais. Uhum. Uma criança pantaneira, lá do Binega, ela tem um hábito alimentar. A criança que está aqui em Três Lagoas, ela tem um hábito alimentar muito mais parecido com a da criança de São Paulo. Aquela criança lá do Cone Sul, do Sul Fronteira, ela tem um hábito parecido com o da criança paraguaia. Né? Então, isso é muito respeitado dentro do programa também, os hábitos alimentares. Então, por isso que se estimula a compra local, de produtos locais, daquele produtor que está ali. Bacana. Então, aquela criança que está numa escola, como nós temos uma escola, municipal, mas em parceria com o Estado, lá no Aterro do Binega, que é quase na divisa com o Mato Grosso, eles são uma escola para ribeirinhos. Então, ali se compra peixe, se compra banana, se compra produtos que estão naquela região. Porque a gente não tem como introduzir ali um frangão congelado, viajando 6 horas de barco para chegar até aquela criança. Né? Então, se respeita muito essa questão cultural também. E uma coisa que eu vejo que é um desafio muito grande, eu acompanho bastante as aldeias indígenas. E na minha região lá, assim, eu posso estar errando, mas eu sei que é uma quantidade absurda. É tipo assim, 60, 70 reais de todo medicamento voltado ali para diabetes, colesterol, hipertensão, são destinados para as aldeias. Uhum. E é o que você está falando, tá? Eles têm um costume, mas infelizmente hoje em dia esse costume está sendo mudado demais. Eles estão usando muito pacotinho de... Sim, a entrada dos ultraprocessados que a gente fala. Cheeto, aquelas coisas erradas todas, refrigerante, criancinha de 2 anos tomando no canudinho. Aí eu fico pensando, e tem dinheiro para comprar essas coisas, né? Uhum. E então faz um trabalho em cima disso também. O objetivo com do programa, né? é esse, não é só atender a necessidade nutricional. Hoje é obrigatório o nutricionista ele executar ações de educação alimentar e nutricional, que a gente fala, que é onde se incentiva, igual a Carla falou, a cultura local, a alimentação local, volta a preparações regionais e, além disso, que tenha o consumo de frutas e verduras na alimentação. Isso aí é brabo, hein? E é condicionalidade. Então, assim, o nutricionista ele pode ser autuado porque tem regras no cardápio que tem que ser atendido, no sentido de vai determinar o tanto de ofertas daquela escola, se é parcial, integral, período, e aí tem regras de oferta de frutas e verduras por grama por semana e número de vezes na semana. Por exemplo, uma escola de tempo parcial tem que ser ofertado no mínimo 2 vezes frutas e no mínimo 3 vezes verduras e legumes dentro das preparações. Então, isso está estabelecido na resolução. E é uma meta a ser cumprida, no sentido de, mesmo que, eu falava quando eu trabalhava na área, às vezes a criança, ela não
não tem esse incentivo em casa. Exato. Mas a nossa função dentro do órgão público é mostrar, dizer que existe. Ajudar a garantir isso, né? Ajudar, né? E assim, as crianças são incríveis. Às vezes o adulto que dificulta um pouco, porque a criança aprende. Porque o mau hábito muitas vezes é do pai, né? Da mãe. Isso talvez seja repercutido, não teve outro incentivo, né? Não teve uma oportunidade, talvez, né? Então, assim, o objetivo da política é esse. Ele tem essas várias diretrizes, mas eles têm esses 2 pilares muito importantes. E dentro desse pilar é o fomento da agricultura local, aquisição local, né? Então, hoje, agora em 2026, teve uma mudança na legislação e passou-se a ser obrigatório a aquisição de pelo menos 45% da agricultura familiar do repasse do governo federal. Então, como que a política ela é executada? Ela é executada por um repasse do governo federal, que é de acordo com o grau de escolaridade e o número de alunos da entidade executora. Então, a entidade executora é as escolas estaduais, que hoje é centralizada na Secretaria Estadual de Educação, e cada prefeitura municipal no estado é uma entidade executora. Então, esse recurso vem direto para essa entidade executora e a entidade executora precisa fazer uma contrapartida, mas a obrigatoriedade é de no mínimo 45% com o recurso do governo federal, que é repassado pelo FNDE. Isso é bom incrível, que né? aí já garante o mercado, né? Sim, aí junta você imagina. PAA com PENAI e o produtor vai tendo pelo menos alguma garantia de mercado aí para o produto dele, né? E o PAA, Vitor, igual a Carla falou, a gente executa mais a modalidade CDS, que é a compra com doação simultânea. Mas a outra modalidade que também acontece bastante aqui no estado é a compra institucional, que é uma outra modalidade do PAA, que a CDS, o produtor ele tem um limite de venda de 15 mil ano. Tá? E esse limite de venda, ele é de acordo com o tipo de adesão do recurso. Então, a nossa adesão do governo do estado, a adesão da Prefeitura Municipal de Campo Grande, conta o mesmo valor. É o mesmo teto para o produtor. Ele tem que dividir recurso, não pode ultrapassar. Agora, se ele vai vender para a Conab, já é uma outra forma de termo de adesão e daí já é o outro saldo de 15 mil para a Conab. A Conab, hoje, ela executa o CDS somente com associações e cooperativas. E a gente tem executado somente com agricultores individuais. E a outra modalidade, que é o PA Compras Institucionais, que é executado muito pelas Forças Armadas, pelo Exército e lá em Corumbá tem a Marinha. A Marinha. Também abre edital. E aí o teto de participação do produtor é até 30 mil ano. Maria, já é melhor, então. Eu não entendi, assim, eu tô vendo que são vários PAs aí, né? Mas se a pessoa entrou em um desses de 15 mil, ela já não pode entrar no outro. Ela não pode se for da mesma modalidade. Isso. Outra modalidade não interfere. Então é o doação simultânea. Compra com doação simultânea. Esse é 15 mil. 15 mil. Tá. Aí tem o PA Leite, que é 30 mil. Que ele ocorre mais na região do semiárido, porém, 2022, né, Carla? A Carla que trouxe para o estado do Mato Grosso do Sul. Na verdade, até 2021, né, a gente recebeu o recurso em 2022, mas as tratativas começaram em 2021. O Centro-Oeste e o Sudeste não eram beneficiados por esse programa. Daí a gente não conseguia entender, né? Do leite? Do leite, do PA Leite. E daí a gente entrou em contato com o Ministério, tivemos uma negativa, mas para mim uma negativa não diz muita coisa. Daí procurei o governador na época, Reinaldo Azambuja, e a gente teve a sorte dele ter sido colega na época do ministro, na época também,
do Ministério do Desenvolvimento Social. Daí ele falou, não, é meu amigo. Meu amigo, eu vou conversar com ele. Você foi na pessoa certa. Fui na pessoa certa. Daí ele conseguiu trazer e foi o único estado do Centro-Oeste, do Sudeste e do Sul a conseguir o PA leite na época. Mas esse leite tem que estar embalado, né? Isso. Não, Sim, mas não daí pode tem in natura, né? Tem a parceria, né, que a gente chama de terceirização, né, Maria? Que Nossa, daí faz amplo esse contrato. assunto, né? É muito. Eu já tô me perdendo aqui já. Aí só retomando então a Mas ordem. ainda faltou as modalidades. Tá faltando, as né? modalidades. Vamos completar as Tá. modalidades. CDS, que é a compra com doação simultânea, o leite, aí tem o compra direta, Ixi. formação de estoque e o compra institucional. Assim, com modalidades. Tudo mais ou menos 15 mil cada um desses. Exceto Que é 30. o leite, que é 30, e o compras institucionais, que é 30. O demais é tudo 15. Então, se o produtor é fera em produção, ele pode juntar todos esses e receber Mas assim, uns 100 mil por ano ele consegue se garantir. só de PA. Só de PA. Fora o Fora o PNAE. PNAE. Fora o PNAE. E o PNAE, ele pode participar por esse teto de 40 mil, é por entidade executora. Então, igual eu falei, o Estado, todas as escolas estaduais, elas são uma única entidade executora, que é a Secretaria Estadual de Educação. Então, o produtor, ele tem esse limite, somando todas as escolas que ele queira participar. Porém, cada prefeitura municipal é uma entidade executora Já são específica. 80 Então, mil. ele pode Olha. participar Vou entrar nesse em negócio, cada eu tô gostando. prefeitura. A questão é se ele consegue, porque daí tem os critérios de elegibilidade dessa proposta e geralmente, o critério principal é a localidade. Então, para ele conseguir entregar num outro município, ele tem que ter um produto bem diferenciado, que aquele município não tem um produtor para entregar, porque a prioridade é a aquisição local. Eu estava em Vicentina esses dias, e é um município pequeno, né, do nosso estado, e o pessoal estava comentando exatamente isso. Olha, a gente tem um volume muito pequeno aqui em Vicentina, e a gente não pode entregar, por exemplo, nas escolas de Dourados, né, que é um município maior que tem lá. Essa é uma situação que não tem reversão, porque às vezes a maior parte da produção está em outro município, por ser um município de perfil rural até mais forte muitas vezes. A prioridade é do município. Mas é uma então, prioridade, Dourado, a não ser que não tenha. Daí ele pode comprar de um município vizinho. Não muito tendo, bem. ele pode comprar do estado Mas, todo. cara, não tendo de outro estado. Mas não tem um negócio, por exemplo, vamos dizer que Dourados não tem, né? Aí só que eles têm uma cooperativa lá. Aí a cooperativa muitas vezes não compra, poderia comprar de outro lugar e vender, nesse caso, para esse programa? Não. De outro lugar, tipo isso. outro que não seja produtor da agricultura familiar? Não. De outro município. De outro a cooperativa município. ela é sediada. Só se ele for cooperado, né? Só se esse produtor for cooperado. Sim, cooperado. Sim, pode. Se a DAP dele estiver integrando ali, a CAF dele estiver integrando a CAF jurídica da cooperativa. Ah, entendi. Então a cooperativa ela tem que estar, na maioria das vezes, no município onde está tendo o dentro PNAE, desses no caso, se for pra escola da projetos, prefeitura. dentro dessa elegibilidade de propostas, uma das prioridades é por localidade. Definindo essa prioridade de localidade, aí vem a segunda condicionalidade, que é os grupos. Então, grupo formal, ele é prioridade. Então, cooperativas e associações regularizadas. E aí, isso tem o percentual que da cooperativa, para ela ser prioridade naquele local, ela tem que ter a maioria dos seus produtores dentro daquele município. Senão, ela não vai ser prioridade dentro daquele município. E se tiver empate técnico, daí vai pelo que tem maior número de CAFs. Rapaz, isso aí tem que ter até VAR. Tem que ter VAR. vida. O VAR, o VAR mas às vezes é a existe. Maria. Quando a Secretaria de Educação dá umas perdidas assim, a Maria quer o VAR. Ah, é? Não, ainda tem talvez para proteger mais isso, tem uma declaração lá do produtor, né? Isso, eu ele realmente assina. Produzo isso, mas isso aí na verdade É uma declaração própria. não mas existe aí uma o que fiscalização em cima disso, Infelizmente, né? infelizmente, porque até assim, um pedido que a gente faz para os colegas é esse, né? De acompanhar mais de perto os produtores,
porque é uma política que foi conquistada, né? Não é fácil o produtor da agricultura familiar ser visto, e quando é visto, a gente evitar as fraudes, né? Porque isso depõe muito contra. Né? Nós já tivemos problemas sérios de cooperativas que se estruturaram, mas daí começaram a adquirir produtos da Ceasa, de centros de distribuição. Nesse ponto, eu não quis falar. Sentido, né? Daí perde totalmente eu não quis falar, mas era nesse sentido que eu joguei aqui, entendeu? O problema é que não existe aquele canal oficial. Um fica empurrando para o outro. A gente, quando eu estava mais à frente disso, eu fui procurar. Eu tive problemas, né, com alguns produtores e tal, porque quando o programa estava acontecendo, eles foram vendo a facilidade, você compra no Ceasa e vende a preço de varejo, você já ganha ali como atravessador. Né? Então, a gente buscou o Ministério da Agricultura, a gente buscou a Agraer, a gente buscou o Ministério do Desenvolvimento do MDA, né, para tentar suspender a CAF do produtor na época da APE, e fica todo mundo empurrando, porque não é nada claro na legislação aonde você pode fazer e de quem é a responsabilidade de suspender ou de punir. Nos casos seria suspender, tipo, a CAF, aí acabou. Descredenciar, talvez, a cooperativa, alguma coisa assim. Dá para suspender a CAF do produtor já atrapalha bastante a cooperativa, porque ela precisa de um número de CAFs para ela, né, ser considerada uma CAF jurídica. Então, aquilo já começa a atrapalhar bastante. Outra coisa que vinha sendo feita de errado é de cooperativas que buscavam aqueles públicos prioritários, tipo os indígenas, os quilombolas. Né? Porque se você tem um número maior de indígena ou de quilombola, você passa a ter também você tem a prioridade, né? Então começaram a assediar esse público, né, para cooptar eles para integrarem as suas cooperativas. Bem isso. Muitas vezes o produtor não estava sabendo. Ele não comprava o produto dele, às vezes ele estava perdendo o produto e ia lá comprar na Ceasa, mas usava a CAF diferenciada que ele tinha ali como um produtor. É brincadeira, né? Porque o programa tão bem feito, né? Bem desenhado. Não, é perfeito esse programa. Agora, assim, até a gente entende, porque você está mexendo com plantas muitas vezes, né? Você fez ali aquele contrato, eu queira entregar 2 toneladas de melancia, mas aconteceu algum problema, né? Aí ainda vou comprar aqui do vizinho, vou fazer uma parceria para ver se eu consigo, né, cumprir o meu contrato. Mas o duro é quando acontece um negócio desse tipo. E aí o VAR tem que entrar em ação, entendeu? E não deixar a gente cair por terra um programa, uma coisa tão boa que vem trazendo em benefício, né? Por causa de poucos, né? Infelizmente, as notícias ruins, elas dão mais visibilidade que as boas, né? E essas cooperativas acabam atrapalhando o bom produtor a participar, né? Ocupando a vaga dele ali no processo. É verdade. Vocês falaram já, a Carla falou de comunidades indígenas e quilombolas e existem esses editais específicos, né? Existem. Como é que está o cenário disso aqui no estado? Isso tem funcionado bem? Tem funcionado. É um desafio. Nós começamos, eu vou falar do passado, você fala do presente, tá bom? A gente começou em 2022, o estado do Mato Grosso do Sul, por incrível que pareça, numa das nossas primeiras operacionalizações desse programa, porque quando eu entrei no estado, o estado não executava o PA. O PA não existia a nível estadual. Ele tinha 2 municípios que tratavam direto com o MDS, que era Campo Grande, onde eu trabalhei, e Corumbá. Quando eu entrei em 2019, a primeira coisa que eu procurei, e aí? O Estado aderiu? Porque abriram para os estados aderirem. Só que o Estado estava em transição de um governo para o outro, não deram importância. Daí eu apresentei isso para o secretário Jaime, ele falou, não, vamos atrás disso, vamos atrás desse programa. Daí começamos a executar o programa lá em 2021. Né? Então, quando nós começamos a executar, em parceria com alguns colegas da Agraer, nós já introduzimos como fornecedores indígenas. Então, Coronel Sapucaia foi uma das cidades que se destacaram, porque lá nós temos um colega, o Emerson, né, da Agraer, que faz um trabalho muito legal com os indígenas. Ô, Emerson, mandar parabéns, demais dele. Então, ele é um dos responsáveis aí para que a gente tenha, pelo nosso destaque na época, porque era um programa de ampla concorrência, então concorria com outros produtores da agricultura familiar, e nós conseguimos ter 30% de indígenas fornecedores nesse programa. Então,
eu acredito que ali foi o pontapé inicial, onde mostrou que o indígena ele não era só um consumidor, não estava só como uma população em vulnerabilidade, ele também podia ser produtor. Então, de lá para cá, as coisas amadureceram e hoje nós temos um PA exclusivo para indígena, que daí a Maria tem os dados aí na ponta da língua. Opa, vamos ver. Então, atualmente, tem executado o PA indígena e o PA quilombola. Então, são 2 PAs específicos que o indígena, hoje ele foi cadastrado 872 produtores, só que nem todos ainda estão entregando, porque tem toda essa parte de educativa, de inscrição estadual, enfim. Mas, assim, um número muito expressivo no estado. E produtores muito bons, assim, tem todos os tipos de produtores, mas muitos produtores excelentes, principalmente em Coronel Sapucaia, Dourados. Dourados hoje é o município com maior quantidade de produtores cadastrados. Meu último extrato que eu tirei ontem, Dourados executou quase R$800 mil de janeiro até hoje no PA indígena. Nossa, só produtores indígenas e recebedores indígenas. E, além disso, outros municípios também muito expressiva a execução. Aquidauana é um município que tem... Feliz, né? A gente trabalha duro. Tem uma expressão muito positiva. Não foi você que fez, não, né? Eu faço vários. Não, é verdade, a gente faz muito projeto. Miranda também. Miranda também. Nós temos produtores muito bons. Muito bons, muito bons. Miranda também é um município com produtores excelentes. 2 irmãos. Então, esses são os exemplos. São 34 municípios que a gente está trabalhando. Então... O interessante. E eles pegaram o jeito, eles aprenderam aquilo ali, eles sabem certinho. Primeiro que a gente, quando abre edital, então eles estão muito bons. E assim, o interessante porque a população indígena sempre teve aquela fama que produz abóbora, mandioca e milho. Isso. Né? Que só produzia isso. E em Dourados, quando a gente levou o governador para conhecer o programa, tinha uma variedade de 25 produtos. Daí eu cheguei toda faceira, falei, olha, os nossos indígenas aqui fizeram, tem uma variedade de 25 produtos diferentes, entre panificados, frutas. Daí eu fui corrigida na hora que eu estava falando com o governador. Não são 25, são 32 produtos, 35. Não vem queimar o meu programa. Eu falei, mas vocês estão muito dinâmicos. Até a nossa última conversa era 25. Então, assim, eles estão produzindo panificados, estão produzindo, além dos produtos ali, da sua cultura. E foi muito engraçado que uma vez em Paranhos eu fui visitar um indígena, né? E ele produzia alface. Não tem nada a ver com a cultura dele, né? E daí eu falei, mas por que o senhor escolheu alface para entregar no programa, não sei o quê? Ele falou, porque vende bem, porque ganha dinheiro. Claro. Eu falei, mas o senhor come alface? Não, eu não como alface, mas eu vendo, eu produzo. Então, é isso que é muito legal, né? Ele quer ser produtor, ele quer ganhar dinheiro, acho que como todos nós, sabe? Então, é um programa que oportuniza isso e oportuniza principalmente a autonomia do indígena, né? O quilombola ele já é mais autônomo, né? Mas do indígena, porque ele recebe no cartãozinho dele, ele vai lá e ele utiliza. Sensacional. Né? Então, ele não depende de ninguém. O recurso nós administramos, mas não passa pelos cofres do governo. Ele é depositado diretamente na conta do produtor mediante a apresentação da nota. Sim. Então, isso traz uma independência, uma autonomia para o produtor, que é muito legal. Uma coisa que eu acho legal também é o exemplo que os pais estão dando para os filhos ali. Né? Porque eles estão voltando. Porque tem um funcionário nosso lá, que hoje ele é aposentado, o Lucas Garcês, e ele fala, César, você precisava de ver essa aldeia como que era, sei lá, 20 anos atrás. Era um absurdo, né? De produção, a quantidade de produção que tinha. Aí parou, eu acompanhei isso, desde quando fui para Aquidauana parou. E agora tá voltando com força isso. E eles estão mostrando para os filhos deles, né, a importância de estar ali, que aquilo lá dá certo, né? Que aquilo lá dá para tirar dinheiro, aquilo lá dá para fazer, dá para cuidar da família com aquele recurso. É muito bom, sensacional. É muito legal. Muito esse impacto, essa mudança na vida dos produtores, né? Aqui o Sítio Buriti também, um quilombola que tem aqui em Campo Grande. É um quilombola que a gente acompanha desde 2007, eles começaram a comercializar. A gente chegava lá, eles tinham meia dúzia de pé de pimenta, entregavam um pouco, tinha assim pouquíssimos produtores lá. E o PA foi um dos grandes responsáveis por essa mudança. Então hoje eu recebo aí, dona Carla, tô aqui na praia,
Você lembra quando a senhora chegava aqui e falava, eu quero ver vocês bem, eu quero ver vocês de caminhonete. Agora, tô aqui na praia. Eu falei, eu aqui trabalhando, cara. Eu aqui trabalhando e você aí se gabando. Ele mandou um videozinho? Não mandou, não, áudio, né? Tô aqui na praia. Mas assim, isso é muito bom. É uma força-tarefa de várias instituições, de várias esferas, né, para fazer isso dar certo. Da merendeira também ali, né? Que da merendeira, aí você vê então tem trabalhando duro, federal, né? Propondo o recurso, Isso. Aí entra o governo do estado via secretaria para poder organizar e fazer a gestão disso no estado, aí você tem as instituições de assistência técnica e extensão rural atuando junto ao produtor, junto ao município, o município organizando as nutricionistas, cardápio, enfim, as instituições que recebem... Cara, é um negócio assim fantástico, né? Que é de fato uma força-tarefa. É uma força-tarefa, é muito, muito legal, muito legal. Eu considero um dos melhores programas de... É um programa de sucesso, né? De sucesso. É verdade, e só cresce, né, gente? Cresce. Tem cafezinho, tá? Se vocês quiserem tomar um cafezinho, vocês querem tereré? Ô, Vitor, eu acho que essa coxinha... Não quer, Maria? Tereré? Eu acho que essa coxinha não deve ser a mesma daquele outro episódio nós fizemos, da irrigação. Não. Tá. A gente ainda vai gravar aquele, boa. Eu te conheço, coxinha. Ô, César, rapaz, me falaram assim, cara, a gente vai precisar de uma música. Nossa Senhora. Para compras públicas. Eu falei, você tá doido, né? Como que faz uma música disso, né? Rima fácil, gente. Tudo rima com compras públicas. Você fez o desafio? Fiz. Como é que é o desafio mesmo dos episódios? Então, para quem não conhece, a gente tem um desafio de compor uma música, né? Nós somos a dupla aqui, César e Vitor. E a gente tem esse desafio de fazer uma música, compor uma música de cada tema. E esse, compras públicas, né? Moleza. Vamos fazer ela agora? Tá a prova aqui que não foi A. Terminamos ontem à noite. Acho que pode ser, né? Pode ser, já paramos mesmo, já começamos a conversar fiado já. Você não decorou a música, não? Não. Mas eu ouvi antes aqui. Peraí. Vocês vão ter que ter paciência, hein, pessoal? O negócio aqui é organizado, hein? Achando que agora a gente aprendeu a assim, gente aprendeu que dá pra direcionar o microfone. E também Não sei se vai dar certo isso, não. Acho que vai, sim. Ele é meio direcional, esse microfone, né? Gente, peraí. Eu quero. Você pensa que só as abelhinhas teriam música? Sucesso! Eu procuro vender minha produção. Dizem por aí que não tem jeito não. O comércio está muito saturado, mas só diz isso quem não conhece os dados. Ano passado vendi tantos mil, só nesse ano já foi 60 mil. E o compadre pergunta onde foi que se viu. Foi nas compras públicas do nosso Brasil. Foi nas compras públicas do nosso Brasil. Quanto tá uma xixi? Tá R$13. Quanto tá a abóbora? Tá muito, muito mais. Quanto tá podendo pagar o produto? É só você produzir que tem consumidor. Quanto tá uma xixi? Tá R$13. Quanto tá a abóbora? Tá muito, muito mais. Quanto tá podendo pagar o produto? É só você produzir que tem consumidor. É só você produzir que tem consumidor. E o compadre pergunta onde foi que se viu. Foi nas contas públicas do nosso Brasil. E o compadre pergunta onde foi que se viu. Foi nas compras públicas do nosso Brasil. Quanto tá uma xixi? R$13, acho que é. Quanto tá a abóbora? R$50. Quanto tá uma xixi? Tá R$13. Quanto tá a abóbora? Tá muito, muito mais. Quando tá podendo pagar o produtor, é só você produzir que tem consumidor. Rapaz, o produtor já saiu rico depois dessa música aqui, hein? O cara já tá nos 60 mil. A melodia já tá garantida. É isso aí. Ai.
Muito bom, Parabéns, César. Parabéns, vocês viu? são assim. Valeu, obrigado. Vai Excelente. pro seminário do PA, essa música? Como é que é? Depende do artista, Não. dos artistas, né? É. Então tudo depende. Se os artistas aceitarem, É, puderem estar aceitar. presentes, A dupla tá muito famosa, hein? vai ser um prazer. A gente já aproveita e já canta as outras também. já. É. Verdade, né? É, aí, ó, já fora pronto, do faz o coquetel, lançamento né? do lançamento da fita do Da do dupla. disco. É. A fita. Lado A e lado B. Meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Queria dizer para vocês, pessoal, que esse programa, esse projeto, o Atercast, ele é financiado pelo Sinterpa, Sindicato dos Trabalhadores da Assistência Técnica, Pesquisa Agropecuária e Serviços Afins de Mato Grosso do Sul, tá? Então isso aqui é pago pelos servidores que são filiados. A gente sempre agradece muito ao Sinterpa por estar abrindo esse espaço de prestação de serviço para a sociedade e, ao mesmo tempo, valorizando os profissionais que a gente tem aqui na nossa região, no nosso estado e muitas vezes até de fora, né? Verdade. Trazendo essas informações. Então fica o convite aí para todos que queiram conhecer o Sinterpa, que queiram se filiar. A gente tem lá também áreas, salão de convenção, a gente tem Hotel. salão de festa, hotel para o pessoal do interior que vem para cá, campo de futebol. E muita conversa boa e luta pela classe nossa, pela nossa classe de trabalhadores também, que no fundo é o mais importante nisso tudo, né, pessoal? Bom, continuando, tem que respirar aqui porque cansa um pouco essa história É de muito ficar cansativa batendo essa no vida carrom, de- conversando de fiado artista. aqui. Não tem nada fiado aqui. Locutor, né? Senhoras, Ó, tá rendendo o cafezinho. temos... hein? Pois é. Vai, vamos lá, vamos fazer mais uma rodada. Temos aí várias oportunidades para os produtores e para as instituições. Mas e aí, o que eles têm que fazer? Então, aquele que está nos ouvindo, assistindo, eu quero participar, quero vender nisso aí também. Como é que é? Qual que é o... Então, no momento nós não estamos com nenhum edital aberto. Ele precisa ficar de olho nos editais. Então, procurar o seu técnico da Agraer, porque o nosso maior canal de comunicação é a assistência técnica e a extensão rural. Mas, né, fica aí publicado, todos os editais são publicados no Diário Oficial, mas quem que olha Diário Oficial todo dia? Então é mais fácil estar ali em contato com o técnico do que ficar olhando Diário Oficial. Ô Carla, podia explicar um pouquinho pra eles como que funciona esse negócio de edital? Porque tem muita gente, tem produtor que tá assistindo, muitas vezes não sabe, mas o que é isso, edital? Só para eles entenderem como funciona Explicar. isso. O edital é um documento que ele é obrigatório, onde estão todas essas regrinhas, aquilo que a Maria explicou, de cooperativa, de percentual, de documentação, os documentos que ele precisa apresentar para comprovar que ele é da agricultura familiar, para a gente não ter esses malandrinhos tirando o dinheiro do produtor. Então, ali no edital estão todos esses dados. E estão também o modelinho do projeto, né? Então ele vai colocar que ele vai entregar a abóbora nos meses tais, que ele vai entregar machixe nos meses tais. E no edital também já tem o valor que vai ser pago para ele. Porque esse é um valor, é uma tabela da Conab que a gente vem utilizando. Ou seja, ele já sabe antes. Ele já sabe, ele tem como se planejar, ele tem como se programar. Então é muito legal ele ficar atento e ter acesso a esse edital também. E como você diz, o preço é varejo, então o preço geralmente o preço é muito vantajoso, muito né? Bom, muito bom. Então ali ele tem os prazos, a gente não pode ficar com o edital aberto, porque isso a gente precisa fechar, lançar esses produtores no sistema do Ministério do Desenvolvimento Social, né? Então ali a gente lança o produtor e lança o projetinho dele também, para que as instituições elas se preparem para receber. Porque imagina se todo mundo resolve entregar a abóbora na mesma semana. Como que essa instituição ela faz para absorver tudo isso? Tem que escalonar, então. Tem que escalonar, tem que distribuir, ser o mais diversificado possível, né? Imagina ali eu ter
eu produzir uma quantidade absurda e entregar lá numa casa de acolhimento à criança, onde só tem crianças até 5 anos. Então não vai absorver aquilo. E é um programa de combate à insegurança alimentar, então não pode, a gente não admite desperdício. Então por isso que esses passos eles precisam ser seguidos. E daí a importância do técnico que está ali acompanhando, que faz o projetinho. Ó, seu João, não vamos entregar tudo aqui não, vamos dividir isso daqui, né? Vamos escalonar essa produção. Então, é importante essa parceria. E essa parceria tem que estar muito certo com a prefeitura também, né? Com as prefeitura, escolas sim. ali, ou com as escolas estaduais, né? Ah, sim, Não, daí no caso do PNAE é bem do diferente. PNAE é outra situação. Tá, vamos continuar a gente nessa fala do PA, primeira. Tá. do PA que ele é mais flexível. Vai Tá. confundir. O PNAE não, por isso que eu falo, assim, o PA é aquele primeiro momento onde ele está aprendendo a ser profissional. Tá. No PNAE ele já precisa ser um produtor profissional, porque ali ele assina um contrato com a escola, porque a alimentação escolar é uma coisa muito séria, a criança está contando com aquela alimentação, a merendeira está contando com aquele ingrediente. E é o então, direito da criança, né? Então a gente não pode chegar lá, olha, choveu ontem, eu não vou ter alface para te trazer. Nossa, eu vejo isso como Você está rompendo um contrato. Sim. um dos maiores desafios desse programa é exatamente isso, os gestores dessas instituições, enfim, de escola, se sentir seguro de que ele não necessariamente tem que comprar no supermercado, ele pode confiar que isso vai ser É que assim, Vitor, entregue, né? na alimentação escolar, a gente tem 3 formas de operação do programa. Tá? A gente tem a modalidade de execução, então a entidade executora que define como que ela vai gerir o seu programa. Então a gente tem a modalidade centralizada, que hoje eu acredito que as 79 prefeituras do estado do Mato Grosso do Sul realizam essa modalidade. Temos a modalidade semi-descentralizada e a descentralizada, que é a realizada pelo governo do estado com as escolas estaduais. Então, assim, a modalidade centralizada, a entidade executora ela recebe o recurso do FNDE direto, e uma das condicionalidades para a entidade executora receber o recurso é ter o nutricionista como responsável técnico, é condicionalidade. Perfeito. Se não tiver, não recebe recurso. E a outra condicionalidade é ter o Conselho de Alimentação Escolar. Se não tiver o Conselho, que é o órgão fiscalizador e aprovador da prestação de contas, também não recebe repasse, fica com inadimplência e é cortado até o município se restabelecer. Então, esse nutricionista, ele faz a gestão e a gente vê um andamento muito importante do PNAE nos municípios. Então, o nutricionista, ele faz a elaboração do cardápio, gera a lista de compras, é dele, a função dele fazer esse mapeamento da agricultura familiar naquele município, e aí municípios maiores e os menores também, tem-se muito o apoio das ATER. Então, assim, quando eu trabalhava no município, o primeiro lugar que eu fui na Agraer, porque eu fui entender quem que são os produtores, o que é cultivado, o que dá para incentivar, eu preciso desses alimentos, então tem como você motivar os agricultores a produzir isso. Então, essa conexão, a legislação solicita que o profissional faça, né? E para que fomente aquele lugar e as pessoas adequem e ele também veja o que tem de produção e adeque no seu cardápio. Isso é feito a aquisição. Então, no setor público, a gente faz aquisição por meio de licitação. Só que para a agricultura familiar, a modalidade de aquisição não é licitação. É uma modalidade que se chama chamada pública. Isso não é uma licitação. Então, é uma outra forma de gerir a compra desses alimentos. E aí se abre um edital de chamada pública e faz a aquisição dos alimentos da agricultura familiar. Então, quem faz a gestão disso? É a Secretaria de Educação da entidade executora via nutricionista. Então, não é o gestor das escolas, é o nutricionista que vai fazer essa gestão, vai fazer a organização dessa compra. Tem municípios que tem cozinhas centrais, como Cidrolândia, tem municípios que é a cozinha direto na escola, então o nutricionista faz essa organização. Agora tem a outra modalidade, que é a descentralizada, que é a modalidade das escolas estaduais. Então, as escolas estaduais é repassado o recurso para a escola e a Secretaria Estadual de Educação faz
uma orientação aos diretores da escola. E eles têm um sistema instalado no estado que se chama o chefe escolar. Então, esse sistema ele é bloqueado com todas as regras do PNAE. Então, se o diretor não coloca o tanto de fruto, tanto de verdura, todas as condicionalidades do programa, é bloqueado. Ele só consegue gerar o cardápio quando se eles colocam 45%. Isso, mas quem define as preparações é o diretor escolar, hoje, na execução das escolas estaduais. Então, as nutricionistas fazem uma orientação dentro das suas condições, porque são 300 e poucas escolas, né? Mas... e eles executam por meio desse sistema. Então, aí nesse caso, fica mais a fundo o diretor ficar nessa responsabilidade. Então, ele que vai abrir a chamada pública e ele que vai ter esse contato mais direto com o agricultor familiar. Legal. E aí, tá, o produtor participou do edital, assinou o contrato, tudo. Quando que ele vai saber o momento dele entregar? Então, o momento dele entregar, primeiro que no próprio projeto ele já mais ou menos precisa definir as entregas, né? E aí Mas demanda muito da escola também, isso, né? daí a escola que vai fazer o diretor escolar que vai fazer essa organização de entrega com o produtor. No caso das escolas estaduais, no caso das prefeituras municipais, é feito pelo nutricionista ou a equipe de nutricionistas, né? Pode ter mais um. Muito bom. Queria voltar no PAA relativo às Forças Armadas. Como é que é esse trâmite? As compras institucionais, né? Então, também tem ali isso também foi uma legislação, não vou lembrar assim a data exata, mas onde coloca que as Forças Armadas ou hospitais, eles podem comprar, na verdade, parte do seu recurso. No caso das Forças Armadas, eles são obrigados a comprar da agricultura familiar. Não foi sempre assim, não, né? 100%? Não. 100%? Não, também esse percentual. Também tem um percentual. Eu lembro que no início eu tinha que desenvolver essa cultura junto com eles ainda. Acho que não tinha essa. Porque não tinha uma obrigatoriedade. Mas tinha uma possibilidade no início. Não é que não era obrigado, sempre foi obrigado, mas era tudo muito justificável. A gente abriu o que a gente chama dos editais e coloca atrás da porta. Então, as Forças Armadas, que ninguém me ouça, eles faziam esses editais. Mas é um processo natural, né? De maturidade do programa, né? Porque o que eles imaginavam? Cara, isso vai dar um trabalho. A prestação de conta disso. Não, a prestação de conta, eu acho que para o Exército, para as Forças Armadas, não é um grande problema, porque eles são bem burocráticos, eles sabem lidar com o processo e tudo mais. Mas no Estado, eu acho que é ter que lidar com a instabilidade do produtor, sabe? Aquela... é aquele desafio. É muito mais fácil para o cara ir lá comprar o rancho dele, né? Como é o nome ali, e comprar tudo dentro no mercado atacadista, ou fazer uma licitação, seria tudo muito mais fácil para ele. Então, o novo assustou muito as Forças Armadas no início. Mas hoje isso também já entrou num fluxo. Nós temos as meninas ali, vizinhas de vocês, as meninas do Monjolinho, elas são fornecedoras já há alguns anos das Forças Armadas. Elas fornecem panificados, elas fornecem alguns biscoitos. Então, assim, é uma oportunidade. O que a gente quer implantar aqui dentro do Estado é criar também umas compras institucionais estaduais. O que é isso? Obrigando, sugerindo, não, obrigando mesmo, que os órgãos estaduais, tanto da área médica como os hospitais regionais, as universidades estaduais também comprem da agricultura familiar. Porque alimentação escolar só, a universidade não entra nesse pacote ainda. Só alguns institutos federais. Agora o Instituto Federal ele passou a receber também. Ele também. Mas as universidades bandejão, né? não. Alguns têm restaurante universitário. Né? E mesmo alegando a terceirização, que os restaurantes terceirizados sejam obrigados a comprar também. Entendi. Como acontece em alguns RUs, né? Vou dar o exemplo, você gosta muito quando eu uso o exemplo do Paraná, que a gente sabe que é um estado ela é muito orgulhosa desse Paraná dela, cara. Que lá compra-se, as universidades federais do Paraná, eles já compram, eles praticam mesmo não sendo obrigados, eles praticam aí, um belo exemplo, né? Comprando da agricultura familiar e conseguem praticar ali nos seus R$1,90, R$2
a alimentação para o estudante, né? Podemos que a caminhar, gente, então, né? A gente quer utilizar essas boas práticas de outros estados e replicar aqui. E também na segurança pública, tá? Então, os presídios também seriam aí vai bastante, obrigados. Mesmo a gente sabendo que hoje quase não se produz, né, não se confecciona o alimento dentro do presídio, mas as empresas terceirizadas também comprem da agricultura familiar. Então, a gente já garante mais aí um nicho de mercado para o produtor. Nossa, legal. É verdade, eu nunca tinha pensado nessa possibilidade. Vocês têm números em relação ao Mato Grosso do Sul, em relação aos outros estados? Como que tá? Nós estamos crescendo? Como que tá isso aí? Em relação a... em relação aos outros estados, o Mato Grosso do Sul. Em relação às compras públicas, né? Então, o PA... Quantidade. Tá. Em relação ao PENAI, o repasse é por aluno, né? Então, assim, não tem... Se tá crescendo ou não tá crescendo. Não é a questão, é a questão do número de alunos. Então, se tiver mais alunos na educação básica, o Estado faz um repasse maior. Mas vocês estão falando que hoje quase 10 milhões, né? Não, aí do PA, né? Ah, tá. Aí do PA... Né? Ó, PA, PENAI, tá. Isso. Vamos lá. No PA, eu fiz um levantamento, pra gente conversar aqui, de 2021, que foi quando a Carla iniciou a execução do programa, até o recurso que a gente inicia hoje, então nesse período de 2021 a 2026, o Estado recebeu R$21.886.221. Então, e vem numa crescente, César. Se é essa sua pergunta, ele vem... A primeira vez que eu eu venho percebendo isso, que vem aumentando, né? Porque então, em torno 2021, de 10 milhões os repasses têm sido para o Estado a cada 1 ano e meio de execução, em torno de 10 milhões. Que nós começamos com 200 mil aqui. Era uma quantia pífia, assim, né? Então, mostrando o trabalho que a gente consegue ampliar o recurso. Legal. Isso é fato. Maria, por exemplo, eu sou o produtor lá, entreguei meu produto. Quanto tempo vai demorar para eu ganhar meu dinheiro, para receber meu dinheiro? Tá. Em relação ao PA, a gente tem 2 datas de pagamento. Então, quem envia as notas fiscais até a primeira quinzena, que é até o dia 15 do mês, ele vai receber até o dia 15 do outro mês. Então, é o período de 30 dias. Se ele envia a nota fiscal até o dia 30 do mês, que é a última quinzena do mês, ele vai receber 30 dias depois, que é no final do mês. Então, o pagamento é corretíssimo. Muito isso bom. A gente, né, tem a elogiar muito o MDS. Assim, sai na conta dele? O pagamento no cartão do PA. Ele tem um cartão. Então, o MDS emite um cartão específico, somente aquele produtor pode retirar, e ele retira nas agências de Banco do Brasil do município. O município que não tem agência do Banco do Brasil, por exemplo, a gente teve uma situação de Corguinho e Jaraguari. Aí a agência mais próxima é Campo Grande. Eles têm que vir retirar em Campo Grande. Tem que ser o produtor. Não pode mandar um terceiro, não pode mandar o produtor que está no nome do cartão. Nem a esposa pode fazer a retirada. Porque o recurso, o dinheiro é depositado nesse cartão. Então, tem que assegurar que é a pessoa que está retirando o cartão. Entendi. No caso da alimentação escolar, vai depender muito da forma de pagamento das prefeituras, né? Mas, no geral, os órgãos públicos utilizam esse prazo de 30 dias de ordenação de despesa. Nossa, super rápido, né? E tem risco dele de não pagar? Do PA, não. Hoje o governo paga certinho. Certinho. Né? Só em caso de nota fiscal não for emitida. Não, daí se a nota fiscal não tiver correta, tiver com informação errada, não envia. Somos nós que fazemos essa conferência, já devolve a nota, porque aí tem que ser feita a correção, porque não adianta enviar a nota errada que não vai ser pago. Isso é feita a correção, mas se estiver correto a emissão, é 30 dias para pagamento, porque o recurso já está aprisionado, né? Então, assim, não tem motivos também do atraso. Lá, né? Já está, só faz os repasses conforme chega, mas já está destinado para o Estado, né? Muito bom. Beleza, hein? Meninas. Gostei. Meninas. Gostaram, meninas? Rapaz. Tá ótimo. Gostei. Gostaria que vocês fizessem, por favor, umas considerações finais.
Se vocês quiserem olhar para aquela câmera de lá para falar diretamente com o produtor, com o técnico, quem vocês queiram. Eu queria falar mais uma coisinha. À antes de terminar. vontade. À vontade. César tinha perguntado da questão dos editais. Eu acho importante só reforçar novamente o produtor se atentar aos prazos, né? Então, em relação ao PENAI, que é a alimentação escolar, geralmente os editais eles são publicados no início do ano. Então, o produtor já precisa ficar atento. Tá? Algumas escolas estaduais, muitas vezes, já publicam em dezembro. Tá. Mas isso é raridade. No geral, é a partir de janeiro que se publica em relação às escolas estaduais. E o edital ele tem vigência de 1 ano. Isso. E a partir da data de publicação desse edital, é obrigatório, na legislação do PENAI, ele ficar aberto 20 dias corridos. Se o município não seguir esse prazo, o edital pode ser contestado, ele vai ter que fazer uma nova publicação. Isso está garantido na lei. É 20 dias que tem que estar em vigência. E aí alguém no município normalmente olha isso para estar falando com os produtores? Ou então, eles em relação às escolas estaduais, no site da Agraer, Vitor, tem um link que vincula a publicação dos editais das escolas estaduais. Então, é uma forma que pode se procurar e ele filtra por município, assim que o edital vai sendo publicado. É o chefe escolar? Não. É no chefe escolar público. Esse é do PA? Não, esse é do PENAI. O chefe escolar do PENAI. Mas assim, vai publicando os editais de chamada pública pelo sistema do chefe escolar e tem um link que gera também esses editais no site da Agraer. Também o produtor ele tem que ir até a escola, porque as escolas estaduais é ela que publica. Então, o produtor tem que ir à escola, tentar verificar se publicou e também buscar os órgãos de ATER, né? Então, a ATER pública e privada que dá esse apoio, geralmente também são informados para divulgar esses editais. Em relação às prefeituras, no geral, as prefeituras abrem os editais no início do ano, que é o período de 1 ano também de vigência desse edital, e geralmente as prefeituras colocam nos grupos, acaba levando as informações para o Conselho de Alimentação Escolar, também para o Conselho o CEDRAF, que tem alguns produtores que possam participar, também leva essa informação para os órgãos de ATER público-privado. Lá no município a notícia corre. E assim, no geral, os produtores estão bem atentos. E assim, pode acontecer de precisar abrir um segundo edital no meio do ano? Muito raro, só se acontecer alguma situação específica, mas é raro. No geral, já se faz a dotação orçamentária no final do ano para o próximo ano, e esse planejamento ele já segue o ano inteiro, por conta que para dar celeridade mesmo na gestão do programa. Porque às vezes o produtor não entende que às vezes ele faz um projeto de R$40, mas durante esse ano ele não consegue receber esse valor. R$40 mil. 40 mil. Por que ele não consegue receber? Porque assim, no programa... Opa! Caiu um lenço. Caiu meu brinco. Pode pôr. No programa. Pode pôr o brinco. Não tem problema não. No programa de alimentação escolar, abre-se um edital de chamada pública, mas a prefeitura ela não é obrigada a comprar todo aquele valor. Ela faz um planejamento de compra. É lógico que o planejamento ele tem que ser assertivo. Não dá para também ficar fazendo um planejamento que vai planejar 5 mil pés de alface e compra 1.000. Então, assim, tem que ser assertivo. No geral, as prefeituras buscam trabalhar com esse valor assertivo. Por quê? Porque quando se abre um edital, esse recurso fica aprisionado. Pelo menos é o que deve se ficar aprisionado. E aí, não tem como gerir esse recurso para outra parte financeira do município. Então, geralmente os gestores públicos não gostam de ficar com o recurso aprisionado se não vai ser executado, lógico, né? Então, no geral, busca-se ser assertivo, mas a obrigatoriedade do município é atender no mínimo os 45% de aquisição. Só que assim, a gente tem municípios hoje que não tem esse olhar. Às vezes compra a 100% do recurso da agricultura familiar. Mas... E tem o caso também o contrário, que não compra bem pouco. E também. tem municípios que compram muito pouco.
A média do estado é boa, né? De aquisição. A média do estado é boa, mas ainda tem prefeituras pequenas que têm essa dificuldade, que daí são diversos fatores envolvidos, né? Que muitas vezes não consegue atingir ainda esse teto. Nós temos municípios que têm problema que não tem fornecedor. Né? Água Clara Ainda tem, é né? um município coisa, bem complicado. Ali nosso número Vamos de pra lá, CAFs vamos são produzir lá. super reduzido. Né? Quando a gente abriu o PA, Água Clara estava entre as cidades em situação de vulnerabilidade, com o IDH bem baixo, mas ela não tinha nenhuma CAF ativa. Nenhuma. Coisa. Porque não tem assentamentos, né? E tem só os produtores Só tradicionais, maiores, né? ali pequenos, eucalipto forte. Aí, nesse caso, o município vizinho pode atender. Ribas, Sim, pode atender. Três Lagoas, Aí a prioridade vai ser o mais Santa próximo. Rita, Até municípios do outro estado de pode outros atender estados. também. É isso que eu ia perguntar, se tem essa possibilidade Sim, interestadual. Tem, até nível Brasil. Desde que É. siga as legislações dos produtos, né, higiênico sanitário, mas até nível Brasil pode ser comercializado. Aqui a batatinha inglesa que é fornecida ali, que é a maior briga, né? Porque, o Mato Grosso do Sul não produz batata inglesa porque tem na lista, né, de compra maçã, batata inglesa, pelos municípios vizinhos que são produtores ali na região de São Paulo. Daí a gente não pode excluir. Ah, tá. Uhum. Isso foi um questionamento. Uma vez que eu vi maçã, eu falei, meu Deus do céu. Cebola hoje até é que a gente tem, mas cebola. a batata inglesa sempre foi um dos questionamentos da maçã, da batata inglesa. E daí abre também para que outros municípios vendam, como se fosse tem da agricultura prefeituras familiar. até que abrem suco integral. Vem cooperativa do Rio Grande do Sul fazer oferta. Então, Corumbá faz muito essa aquisição. Arroz, cooperativa do Rio Grande do Sul. Quando eu trabalhava na extensão rural, há mais de 10 anos atrás, naquela época que estavam começando isso, né? Mas tinha uma dificuldade relativa a produtos de origem animal. Isso andou de lá para cá. Qual dificuldade? Porque na época não tinha uma agroindústria para beneficiar o leite. Porque não pode levar carne, aí não né? podia entregar. Aí, soltar assim aqui. Exato, aí tem que beneficiar. Tem alguns que podem. Vou Essa, falar um pouquinho sobre isso. Então. Essa de doação por... Autoconsumo para populações, povos originários e comunidades tradicionais. Daí a gente explica um pouquinho sobre isso. Não, melhorou muito. O Estado também avançou agora com o PAC-POA. Né? O que é o PAC-POA? Então, é um sistema onde municípios eles aderem, sistemas que tem, os municípios que têm o Serviço de Inspeção Municipal ativo, né, e que estejam dentro de um consórcio, e que o consórcio tenha aderido ao PAC-POA, eles podem comercializar por via de consórcio no estado todo. Então, se o teu produtor está lá em Itaquiraí, né, e faz a terceirização com algum laticínio, ele pode vender o leite então ele dele. Pode terceirizar. Pode. Entendi. Então ele entrega o leite dele para o laticínio embala e comercializa. Não precisa ser um laticínio da agricultura familiar. Ele pode fazer um contrato de terceirização. Entendi. Então ele terceiriza o processamento. Mas ele que vende. O laticínio compra dele. O leite compra dele. Entendi. Né? Então, e esse leite, se o município tiver aderido ao PAC-POA, ele pode vender lá em Corumbá. Depende daí o custo de transporte, mas ele pode comercializar. Então, o Estado avançou muito com o PAC-POA. Então, dos 79 municípios, nós temos, acho que 54 que já aderiram ao PAC-POA, por meio de seus consórcios. Então, e o que não aderiu está em fase de adesão também. Então, eu entendo que esse problema tenha sido equacionado aqui dentro do Estado, né? Os serviços de inspeções municipais estão caminhando, claro que cada um com a sua particularidade, né? Porque o município tem a sua independência. Mas o programa eu entendo como uma dos nossos grandes avanços foi essa porque legislação. Eu imagino assim, me colocando no lugar das escolas, por exemplo, né? Os produtos de origem animal são os mais caros, então assim ele acaba representando bastante para vamos dizer, para a escola resolver aquela questão da porcentagem. Se ela comprar produto de origem animal, ela avança bastante nessa obrigatoriedade. Avança sim. Agora, com relação aos povos originários e às comunidades tradicionais, existe uma lei, né, mas é uma instrução normativa conjunta entre o Ministério da Agricultura e o Ministério Público,
que é o produtor, né, de indígena, ele pode vender dentro para as escolas indígenas ou para um CRAS indígena, seja ele via PENAI ou PAA, desde que o produto dele seja consumido dentro daquela aldeia, dentro na daquela mesma localidade. aldeia. Dentro da mesma localidade. Certo. Não é dentro do mesmo perfil de consumidor, não. Dentro da mesma localidade. Então, um exemplo legal é lá dos guatós. Então, esses dias nós tivemos uma entrega linda, né? Aqueles... Era o que era aquilo? Pintado? Pintado. Então, esse cara, uns 100 quilos de pintado, assim. E depois já... Peixe pintado. O peixe pintado. Então, ele pesca e já entrega na escola indígena. A escola indígena já prepara e aquele indígena pescador, ele é pago pelo pescado. E não precisa passar por uma inspeção sanitária. Porque o Ministério Público entendeu que ali é aquilo que eles já consomem. Né? Então não vai haver um problema. E nada mais fresco do que você tirar um peixe do rio e já entregar para a merendeira. Ou uma ave também. Ali, ou né? uma ave. A gente recebe, né, algumas vivas, inclusive, de cabecinha para baixo, eles chegam. É muito legal. A entrega do PA indígena, cara, é a coisa mais interessante do mundo. Eles chegam lá com as suas galinhas, elas vivas, e entregam ali e também são pagos por isso. Ovos, né, aves, enfim. Pensando, né, Carla, que, por exemplo, Mel. do guatós, se não viria alimento da onde? Proteína da onde? Lá, Imagina, o quanto que chegaria, a condição que chegaria esse produto, e é uma forma de potencializar os próprios produtores. E também não faz sentido, né? A água tá ali, o rio tá ali, o peixe tá ali. Pra que vai trazer lá de Campo Grande? Não, imagina, essa você foi introduzir a ideia mesmo. Um frango congelado, né, na alimentação de um indígenazinho que nunca nem comeu aquilo, não faz parte da dieta dele, né? Sim. Então, é um avanço. Eu entendo que em pouco tempo se transforma em lei mesmo. Ela começou lá no Amazonas, né, e foi replicado para todos os estados. Então, é um avanço. Isso não só para os povos originários, mas como para as comunidades tradicionais também. Então, os quilombolas, a gente também pode fazer essa modalidade do autoconsumo, o que ajuda muito, principalmente para o mel, né? Sim. Bacana. É muito legal, muito legal. Bom, naquela hora eu tentei interromper, finalizar, mas ainda né? tinha tempo. Mas agora, de fato, está acabando nosso tempo. E assim, nossa, muito bom vocês estarem aqui. Tá? Muito obrigado por trazer tanto conhecimento e tanta informação, e a gente está atendendo aí vários nichos de profissionais que trabalham em torno desses programas, né? E aí deixar vocês à vontade aí para fazer considerações que vocês queiram, finais, por favor. Então eu começo, Maria, sempre. Fica à vontade, cara. Não, na verdade, agradecer, né? Eu acho que conversar diretamente com o técnico, né? Essa oportunidade, esse canal, a gente mesmo sabendo que, né, vocês já estão com todo sucesso, que já extrapolou os técnicos, já chega a produtor, chega, enfim, outros públicos também. Eu acho que esses espaços de diálogo, de uma conversa leve sobre assuntos tão importantes, eu agradeço a oportunidade de estar aqui e nós estamos ali à disposição na Semadesc, né? Ali pensando as políticas públicas, e é bom a gente aproximar, né? Aproximar principalmente do técnico que está lá na ponta, porque senão a gente fica pensando coisa para vocês executarem. Então vamos se aproximar, vamos conversar. Eu acho que esses canais são muito válidos de comunicação. A gente que agradece, Carla. Você tirar do seu tempo, que eu sei que é corrido, tá para estar aqui com a gente. Imagina. E aí, Maria? Bom, eu também faço só o meu agradecimento. É um prazer estar aqui, né? Eu acompanho vocês pelo Instagram, admiro o trabalho de vocês, porque é um canal objetivo e que leva conhecimento para muitas pessoas. Então, acho que deve ser continuado esse tipo de trabalho. Vocês também tiram o tempo de vocês para estarem aqui. Né? O César mesmo vem de outra cidade, né? Então, é o esforço de vocês enquanto profissionais para que possam disseminar esses assuntos para todo o nosso estado, né? Então, eu parabenizo vocês também. E eu agradeço a oportunidade, foi uma conversa muito proveitosa. E a gente fica à disposição. Eu acho que esse é o fechamento. A gente sempre está à disposição enquanto servidor público.
dos produtores, dos colegas de trabalho, da sociedade, para que realmente a gente possa fazer de forma mais efetiva o nosso trabalho nas políticas públicas, né? Parabéns, Muito viu? bom. Obrigada. Parabéns pelo trabalho de Parabéns pra vocês. duas. É não, César? Poxa, valeu É demais. complexo o negócio, cara. Você tá Não, achando e, que é e só... com certeza ajudou demais. Vai ajudar, né? Na hora que sair isso pro pessoal, porque existe muita dúvida em cima desse assunto, né? Até nós técnicos que estamos ali ainda... Eu ainda tô em dúvida do PA, penais. Não, agora não. Agora não, hein, César? Mas a gente também tá ali à disposição, né, Maria? Mas foi muito Muito bom. bom. Valeu, Tamo obrigado. junto. Mais uma, né? É isso aí. Com isso, pessoal, a gente encerra nosso 16º episódio do Atercast com muitas informações sobre compras institucionais aí para a agricultura familiar. Tá certo? Obrigado pela atenção de todos vocês e Atercast. Está começando o Atercast, uma realização do Sindicato dos Trabalhadores em Instituições de Extensão Rural, Pesquisa, Assistência Técnica, Serviços Agropecuários e Afins de Mato Grosso do Sul.